Sejam bem-vindos a mais um programa A Mensagem, um programa da Novo Tempo. É um prazer estar aqui convosco e com a Palavra de Deus aberta e pedimos a Deus que nos oriente, que nos conduza através do seu Espírito e através da sua Palavra. Para introduzir a mensagem de hoje, eu escolhi uma passagem que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28 ao 30, e ela diz o seguinte: Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus fez este convite, não o fez por acaso. Tal como está escrito em João, capítulo 2, versículo 25, Jesus é extremamente conhecedor da natureza humana. Ele revelou conhecer em muitas vezes, sempre, as inquietações e o vazio universal do coração humano. E apesar de hoje vivermos num mundo de aparências, onde muitos tentam negar a realidade da existência desse vazio, onde outros aprendem práticas que ajudam inclusive a olhar para este vazio interior sem a necessidade de preenchê-lo, e outros ainda tentam preencher este vazio das mais variadas formas, seja pelos bens materiais que mascaram o tédio ou as inseguranças da vida, seja na busca de reconhecimento social ou no sucesso profissional onde buscam validação externa, ou seja ainda na busca e na prática dos prazeres mais variados deste mundo, a realidade é que Jesus sabe e por isso ele disse: vinde a mim. Não é muito um intuito criticar qualquer dos caminhos. Só Deus sabe a busca sincera de cada um e de como, na busca, experimentamos muitos caminhos. Mas, em nome da verdade, convidar à reflexão simples e verdadeira de que a alegria superficial e passageira não cura a solidão profunda. A palavra do Senhor nos diz, em Lucas 12, 15, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele já possui. Tampouco o entretenimento substitui o propósito. E o sucesso exterior não garante a paz. Por isso, quando Jesus diz: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, é porque Jesus conhece este cansaço. Ele sabe que ele é um diagnóstico universal e a todos que reconhecem a sua condição, ele convida sem exceção que não procurem um outro caminho, mas que possam fazer de uma outra maneira. Em João, no capítulo 6, versículo 37, ele tem uma proposta para nós. Não somente depois deste convite para irmos até ele e podermos confiar nele, naquilo que ele tem, ele diz e assegura-nos em João, no capítulo 6, versículo 37, ele diz: se alguém tem sede, a mim venha e beba. E ele diz que de maneira nenhuma, aquele que o fizer, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Jesus sabe que este cansaço não é apenas físico. É o peso de vivermos num mundo fragmentado, onde muitas vezes as pessoas sorriem por fora, mas por dentro choram. Há uma busca constante por validação, por sucesso, por prazer. E não é que tudo falhe neste propósito, mas tudo se revela passageiro, insuficiente e muitas vezes enganador. Como dizia Agostinho, o coração humano não se encontra descanso até que repousar em Deus. A palavra do Senhor nos diz a mesma coisa no Salmo 62, versículo 1, onde ela diz: somente, ó Deus, ó minha alma espera silenciosa, e dele vem a minha salvação. Este convite de Jesus reconhece que há algo quebrantado em nós e que não é resolvido por distrações, consumo ou qualquer tipo de defeito. Neste convite é essencial percebermos que Jesus tampouco nos convida ao engano, a uma fuga. Pelo contrário, a nossa proposta que Ele tem para cada um de nós é uma proposta de um encontro. Ele, em momento algum, nos diz: fujam da dor, ou nos convida à mentira dizendo: finjam que está tudo bem. Ele diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. No mundo onde tantas vezes aprendemos a dizer está tudo bem, Jesus nos convida e nos propõe uma ação mais radical. Ele não nos oferece uma técnica, ou uma religião vazia, ou uma filosofia com sabedoria humana. Ele oferece um encontro com Ele próprio. Podemos pensar, e algumas vezes eu pensei, eu mesmo, que Deus talvez fosse alguém longínquo, indiferente,
mas quando um dia tive a oportunidade de me aproximar da palavra do Senhor, descobri que em Jesus Cristo, que revela ao Pai, porque em João 14:9 ele diz: quem me vê em mim vê o Pai, descobrimos em Jesus a imagem de Deus muito diferente, um Deus de amor, um Deus que se aproxima. É por isso que Deus nos diz em Tiago 4:8, uma passagem muito interessante, quando Ele nos diz, Tiago capítulo 4, versículo 8, achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós, outros. Saber que podemos nos achegar a Deus e que Ele se achegará a nós é maravilhoso. Sabemos assim que Deus vê, que Deus sente. E quando lemos passagens como Lucas 5:32, no qual ele diz: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, então não somente encontramos um Deus que está disposto, mas é um Deus que não busca a perfeição, mas que, independentemente da condição na qual possamos nos encontrar, Ele nos oferece descanso, principalmente a quem se sente destroçado, quem sabe vencido. Há um texto na palavra do Senhor que é interessante em relação a esses que se sentem desta maneira. Ele encontra-se no Salmo 147. E é um texto, 147, versículo 3, é um texto muito interessante e profundo naquilo que ele nos transmite, porque ele nos diz, Salmo 147, versículo 3, que o Senhor sara os do coração quebrantado e Ele lhes cura, lhes ata as suas feridas. Um Deus que não nos julga pelo cansaço, que nos acolhe, porque o Senhor, naquilo que Ele transmite na sua palavra, Ele dá forças ao cansaço. Ele multiplica as forças ao que não tem vigor algum. É por isso que o convite que o Senhor Jesus nos faz não é de uma mentira, não é de uma ilusão, não é de uma filosofia. É um convite para um relacionamento. É um convite para estar com Ele, para aprender dEle e caminhar com Ele. João, capítulo 15, versículo 4, nos transmite essa ideia quando nos diz, João, capítulo 15, versículo 4, essa mesma realidade. Ele nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É por isso que é importante estudarmos a Bíblia. Ali podemos aprender sobre a sua vida, sobre os seus princípios e os seus valores. E aprender também sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que sentido tem a vida. Também porque existe o mal e que plano tem Deus para cada um de nós, qual é a sua vontade e qual é a solução que Ele tem para esse mal, para as guerras, para o sofrimento, para tudo aquilo que nos angustia. É nesse sentido que Ele nos apresenta uma nova fórmula ao dizer: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era uma peça de madeira que unia os bois para que andem juntos. E com esta imagem o que Jesus nos está a dizer é: anda comigo, aprende comigo, deixa-me carregar contigo o peso da tua vida. E relembramos com esta passagem uma outra passagem da Bíblia, do Antigo Testamento, quando Ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Salmo 55, versículo 22. Como é que este jugo, que é muitas vezes pesado, se torna mais suave? Ele torna-se mais suave porque não é imposto, é um jugo que é partilhado. O Senhor Jesus não veio para dizer que os desafios não existem, mas Ele caminha ao nosso lado, nos diz que nos ajuda e transforma o modo como nós os enfrentamos. Por isso o Senhor nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Voltando a essa promessa e esse convite que o Senhor nos diz para irmos ter com Ele, diz que a consequência disso é que encontraremos descanso para as nossas almas. Não é um descanso superficial, mas é um descanso profundo. É um descanso que coisa alguma neste mundo, na nossa sociedade, que coisa alguma que seja reflexo da sabedoria humana nos possa transmitir. É um repouso que vem da reconciliação com Deus, com os outros e, em consequência, também connosco mesmos. Assim, num mundo saturado de estímulos, mas carente de sentido, este texto que nos convida a irmos ao Jesus resume o Evangelho da salvação.
É um caminho que o Senhor tem para cada um de nós. É o caminho mais importante. É o caminho no qual somos convidados a descobrir algo diferente. É ao mesmo tempo um grito de salvação. É um grito de esperança em resposta ao vazio existencial. Por isso ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto muitos ignoram este convite de amor, fico feliz, porque se essa é a sua realidade, não precisa ser mais. Este é um convite real. Ele é verdadeiro. Se está cansado de fingir, se já tentou tudo e ainda sente um vazio, se mais do que sobrevivência busca uma vida com propósito, este é o caminho. Lembremos-nos, o Senhor nos diz: eu vim para que tenham vida, mas não é apenas vida. Ele diz para que a tenham com abundância. Jesus não promete esta realidade, uma vida sem dor, numa ilusão. Ele promete uma vida com sentido, com presença e com paz. Na realidade, enquanto vivermos neste mundo, nesta sociedade, onde as pessoas estão cheias de boas intenções, mas muitas vezes falham, como cada um de nós, a realidade é que o Senhor nos diz que teremos que aprender a viver com as dificuldades. Mas chegados aqui, talvez alguém desse lado, alguém que nos escuta, alguém que nos vê, alguém talvez neste momento esteja dizendo: eu não creio em nada disso. Eu, na realidade, não preciso de Jesus. Eu posso, eu consigo e eu vou vencer. Se está tentado a seguir por este caminho, saiba que esta é uma das marcas mais profundas da natureza humana, uma natureza caída, na qual muitas vezes nós manifestamos a autossuficiência. Em Provérbios 3:5, nós temos um outro desafio que o Senhor nos lança. Provérbios 3:5, quando Ele nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Mas, infelizmente, preferimos muitas vezes confiar em nós mesmos, em vez de obedecer a Deus. É diante dessa realidade que o livro de Isaías nos transmite que essa era a realidade que muitas vezes nós vivíamos. A palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, transcreve muitas vezes uma experiência que é silenciosa, que muitas vezes nós não a verbalizamos. Às vezes a vivemos apenas interiormente. Ela nos diz, no versículo 6 de Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. É muitas vezes na busca de sermos senhor do nosso próprio destino que isto acontece e isso nos leva ao vazio. É por isso que o Senhor nos alerta. Ele diz: há caminho que ao homem parece direito, Provérbios 14:12, mas o fim deles são caminhos de morte. Na realidade, Deus não quer que seja esta a nossa experiência. E por isso, de uma maneira muito honesta, muito direta, Ele nos revela a realidade das nossas vidas, se estivermos a percorrer este caminho. Ele nos diz, por exemplo, na sua palavra também, em Romanos 3:10, de uma maneira direta, mas não é apenas uma maneira para nos levar ao desespero. Em Romanos, no capítulo 3, o Senhor nos diz isto que nós encontramos no versículo 10, quando Ele diz, Romanos 3, versículo 10, não há um justo nenhum sequer. Ele diz ainda no versículo 23, mas que todos estamos destituídos da glória de Deus, porque todos pecamos. Diante desta realidade, não há como fugirmos à nossa responsabilidade. A Bíblia nos diz de uma maneira direta que não há um justo nenhum sequer. Diz que estamos destituídos da glória de Deus. Numa maneira muito direta, ele diz: somos pecadores. Sermos pecadores faz parte da nossa natureza desde que nascemos. É importante que digamos que Deus não nos criou assim. Não criou assim a espécie humana. Mas desde que Adão, o nosso primeiro pai, por sua desobediência, caiu em pecado, ao transmitir a sua natureza, porque somos todos descendentes de Abraão, a Bíblia nos diz que por Adão muitos fomos feitos pecadores. É aquilo que nós encontramos em Romanos 5:19. Não somos culpados por isso,
mas o pecado entrou por nós como herança. É por isso que Davi, conhecedor desta realidade, também afirmou na palavra do Senhor: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele sabia que esta iniquidade, a pecaminosidade é transmitida. Nascemos com uma natureza pecaminosa que tem gosto, muitas vezes, em caminhos que não são os melhores. É verdade que não importa, e é importante que o digamos, que não importa quão respeitáveis sejamos, somos pecadores. Não importa qual seja a nossa reputação ou a nossa posição na sociedade. Mesmo que, sob o ponto de vista moral, sejamos considerados como bons homens, boas mulheres, apesar disso, a Bíblia é direta: somos pecadores. É verdade que alguns consideram a palavra pecado uma palavra muito pesada para definir a sua vida. Há quem prefira a palavra falha, erro, lacuna, tropeço. E antes que talvez sejamos tentados a dizer que seja isso que melhor nos define, é importante podermos definir o que é o pecado. Pecado é rebelião. Pecado é dizer a Deus: eu sei melhor do que tu sobre o que devo fazer. É ignorar as restrições que Ele nos deu, a nós e a toda a humanidade. É seguir o nosso próprio caminho. É fazer o que nos agrada, mesmo que não seja a vontade de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz algo interessante. Romanos, capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e obscurecendo-lhes o coração insensato. É a desobediência em pensamentos e palavras ou ações às leis do Senhor. É isso que nos faz pecadores. Pode manifestar-se em atitudes deliberadas ou apenas na nossa linguagem, não importa. Pode existir bem fundo no coração, escondido, encoberto por um exterior impecável, conhecido apenas do próprio indivíduo. Não obstante, está lá. Ainda que não o compreendamos nem o vejamos dessa forma, o pecado de odiar um irmão é tão real quanto um ato deliberado de homicídio. Pode a culpa não ser do mesmo grau, e é verdade que não é, mas ela existe. Um olhar concupiscente é tão pecado quanto o ato de adultério, embora na escala de valores humanos, aquele que procede desta maneira possa ser respeitado pela sociedade, enquanto o outro é considerado um prescrito. Assim, vamos mesmo dizer que é uma falha, um erro, uma lacuna, um simples tropeço, ou reconhecer, como o Senhor nos convida, a dizermos: eu sou um pecador. Assim sendo, não basta dizer: eu não sou assim tão mau, ou eu até faço mais bem do que mal, porque a Bíblia é muito clara sobre quem pratica iniquidade. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 a 21, o Senhor tem uma descrição sobre o que muitas vezes define a nossa vida de pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, quando ele diz: ora, as obras da carne, as obras da natureza humana, conhecidas são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já vos declaro. E olhem bem o que é que o Senhor nos diz aqui assim: como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticarem. Esta realidade deve nos levar à consciência de que o pecado não somente incapacita a pessoa a viver uma vida em condições a melhor, de excelência nesta vida, mas também incapacita a pessoa para a vida eterna. É por essa razão que Deus alertou-nos acerca das consequências sobre os que contemporizam contra o mal. Romanos 6,23 é muito claro quando nos diz: o salário do pecado é a morte. Vivemos numa cultura que exalta a própria força, a independência e o eu me basto. Mas essa mentalidade, embora pareça nobre aos olhos humanos, é espiritualmente perigosa. A autossuficiência nos afasta de Deus, porque nos convence de que não precisamos dele.
E a Bíblia nos mostra que o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 17, versículo 9. Quando ignoramos a nossa condição de pecadores, estamos construindo sobre a areia uma vida sem fundamento, sem verdade, sem salvação. É uma pseudo-vida. Ignorar esta realidade é como tentar curar uma ferida sem reconhecer que ela existe. O pecado não é apenas um erro moral, é uma separação espiritual. E enquanto não reconhecemos esta separação, não podemos experimentar reconciliação. E é bom saber que em Jesus, o Senhor nos diz, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Assim, o convite que hoje o Senhor nos faz é um convite à rendição. Ele nos chama à verdade, não à vergonha, mas à liberdade. Não nos chama ao falar que somos pecadores, ao peso da culpa, mas Ele nos apresenta e nos oferece o alívio da graça, do perdão. É por isso que o Senhor nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se tem tentado viver pela força própria, se tem ignorado a realidade do pecado, hoje é o dia de parar, de reconhecer, de confessar, de entregar. E é por isso que Jesus convida, vinde a mim, porque a sua misericórdia está à sua disposição, à minha disposição. E onde abundou o pecado, porque muitas vezes fomos longe neste pecado, o Senhor nos diz em Romanos 5,20, superabundou a graça. A graça é o poder de Deus para vivermos diferentemente. É ao mesmo tempo a sua misericórdia que não merecemos nem podemos comprar, que nos livra da penalidade do pecado. Vale a pena ir ao Senhor. Vale a pena porque Ele diz que o que encobre as suas transgressões, Provérbios 28, versículo 13, nunca prosperará. Mas os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. A confissão como caminho para a misericórdia é não somente admitirmos, é entregarmos, é dizer, Senhor, esta é a minha realidade. Queria ser diferente, mas sozinho não consigo. Preciso de Ti. Quando fazemos isso, algo poderoso acontece. A misericórdia do Senhor nos alcança. Essa é a boa notícia do Evangelho de Deus. Ele não rejeita o coração quebrantado, pelo contrário. Ele se aproxima de quem reconhece a sua necessidade. Por isso Ele diz, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Salmo 34, versículo 18. É esse o nosso desejo, é essa a mensagem do Senhor. Que possa ser essa a nossa experiência, a sua e a minha. Porque o Senhor está disponível e grande é a sua misericórdia. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e que Deus o conduza de acordo com a sua vontade. É o meu desejo e a minha oração.